Olá, 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 muito boa noite, 26 de maio de 2020. Eu sou Sandra, uma das pessoas da equipe Inês e Sandra, ou melhor dizendo, da dupla. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e nossa missão, nosso objetivo é te ajudar a dizer chega, chega de medo, chega de ansiedade, para você vencer tudo isso e realmente aproveitar mais a sua vida. Eu vou deixar aqui nos comentários qual é o tema básico do que nós vamos comentar hoje, como trato a ansiedade. Vamos fixar comentário. Você que já está aqui ao vivo comigo, ótima noite. E eu vou pedir para você já ir dizendo para mim como é que está a minha transmissão, como é que eu estou chegando em termos de áudio e vídeo para você, para a gente realmente dar continuidade, porque se a gente não chega bem para você, né? Se a transmissão tá ruim, fica tudo muito complicado. Boa noite, Inês. Boa noite, Raíssa. Um prazer ter você por aqui, Raíssa. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Uma noite fria aqui em Dayatuba, que é onde a gente faz a nossa sede, a nossa transmissão. Ontem de manhã, que estava bem friozinho também, eu atendi uma pessoa lá do Rio de Janeiro. Eu estava assim, toda encapotada, como vocês estão vendo agora, e ela de shorts e blusa. E eu perguntei para ela, de que lugar do Brasil você está? Porque eu achei que você estava no Rio de Janeiro, né? Ela disse, não, aqui não é assim como você pensa, né? Então, tem muito possivelmente aí algumas pessoas que estão no calor, né? E assim a gente é. Cada um, embora a gente faça parte do mesmo país, mas dadas as distâncias, né, tá vivendo um clima. Um clima político, um clima econômico, um clima em termos de pandemia, e tudo isso nos afeta profundamente. Então hoje a gente vai saber como é que a gente trata realmente a ansiedade. Semana passada nós não tivemos essa live, lembrando que essa live é uma live que acontece só pelo nosso Instagram, a gente tem outros canais também, temos o YouTube, temos o Facebook. Obrigada, estão me dizendo que a transmissão tá ok, ótimo. Só que a gente só faz pelo canal realmente do Instagram. Por qual motivo? Porque é uma live que se pretende a ser interativa. Então você pode estar através dos comentários ou mesmo participando ao vivo comigo para a gente poder responder a sua dúvida, seja ela qual for, com relação à ansiedade. E a gente só não responde dúvida, mas também a gente faz como se fosse uma consultoria, ou seja, nós damos orientações, damos um passo a passo, às vezes, sobre aquilo que nós achamos que é a melhor conduta a ser feita para você melhorar do quadro de ansiedade, especialmente de ansiedade. Ansiedade tem vários tipos, nós temos o transtorno ansioso generalizado, nós temos o transtorno de pânico, tem ansiedades que têm alguns sintomas muito diferentes, tem ansiedades que têm crises, tem ansiedades que não têm, enfim. A gente sabe que dentro do quadro do que a gente chama transtorno ansioso, que é quando a ansiedade realmente se torna um problema para a nossa saúde, existem algumas facetas diferentes. E a gente quer te ajudar com relação a isso. Especialmente as pessoas que acham assim, não é possível que tudo isso que eu sinto é ansiedade, né? Então, sejam todos muito bem-vindos aí para a gente começar a conversar. Na semana passada, nós não tivemos essa live. Ela faz muito tempo que a gente já tem essa live semanalmente, todas as terças-feiras a gente está aqui conversando com vocês. Às vezes uma pessoa, às vezes mais pessoas, às vezes só pelos comentários, mas é uma live que habitualmente a gente está aqui, mesmo que seja feriado, mesmo que tá chovendo, só quando acaba a energia aqui que a gente não consegue transmitir, mas fora isso, nós estamos aqui com vocês porque é o nosso compromisso. Semana passada nós não estivemos aqui. Por quê? Porque a gente estava fazendo a semana Chega de Ansiedade. Uma semana inteirinha de lives dentro do nosso canal do YouTube. Eram lives restritas para quem tinha se inscrito para a semana Chega de Ansiedade. Ao longo da semana passada, nós viemos, em 5 lives a conversar realmente profundamente sobre o que era ansiedade. Sobre como a gente controla a ansiedade, especialmente como é possível vencer esse inimigo
que parece tão sorrateiro, que parece que do nada vem aquele monte de sintomas ansiosos. Na semana passada, nós entendemos tudo isso, como é que realmente funciona, o que é possível fazer. Nós entregamos ferramentas, entregamos técnicas, inclusive nós demos como se fosse um trailer, uma degustação, partes do nosso tratamento online, que é o programa Chega de Ansiedade. Então, quem participou da primeira semana Chega de Ansiedade, que foi feita do dia 18 até o dia 22 de maio, teve a oportunidade única de realmente experimentar como que é um pouquinho do nosso tratamento online. E eu aproveito para falar que nós abrimos essa semana, abrimos ontem, as inscrições para a nova turma do programa Chega de Ansiedade. E eu não vou falar do programa aqui, porque não é esse o objetivo, né? Mas é importante que você saiba, até porque você pode, nessa semana, conhecer melhor o programa Chega de Ansiedade. Ele é um tratamento totalmente online, 100% online, é uma metodologia que é comprovada, que é testada e que realmente elimina 90% do sofrimento com ansiedade em 21 dias, ou seja, em 3 semanas completas, tá? E aí, se você quer conhecer mais, aqui no nosso Instagram tem um link dentro da nossa bio. A bio é a página do nosso perfil. Você vai lá e você vai conseguir ter lá um link que vai te dar uma abertura de tudo que a gente tem, inclusive técnicas gratuitas. E aí tem lá, inscrição para nova turma. Clica lá que você vai abrir uma página com tudo que você precisa saber sobre o programa. Vai estar lá por que funciona, quais são os pilares do programa, qual que é o valor do investimento que você vai fazer, por que a gente fala que é risco zero, como que foi a história que eu e a Inês construímos para realmente criar essa metodologia e da onde que a gente partiu. Então, toda a história, todos os porquês, todas as técnicas, os pilares disso, para quem que serve, para quem que não serve, tudo isso tem uma página e um vídeo que a Inês que fez, que você vai conhecer realmente a essência. O que tem dentro desse, nossa, tratamento online, o programa Chega de Ansiedade. Então, se você ficar curioso, curiosa, vai lá, né? Depois dessa live, vai lá, porque vai estar disponível até sexta-feira, tá? Agora, o que tem de diferente que talvez valha a pena você ver hoje mesmo? Um super desconto, né? A gente tá num mês, especialmente maio, que estão sendo antecipados os nossos feriados. E eu brinquei, é como se a gente estivesse antecipando a Black Friday, dos preços que a gente tem feito, né? Dos valores de investimento que você vai ter para adquirir algo que realmente a gente sabe o valor que tem. Porque é um instrumento que você vai ter nas suas mãos, aí no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook, para você realmente vencer a sua ansiedade. E o que você precisa fazer? Você realmente precisa cumprir aquilo que a gente estabelece dentro dos 21 dias, que é o prazo deste programa Chega de Ansiedade, ok? Dito isso, quero convidar vocês, né, independente se eu estou falando ou não sobre o tema de hoje, como eu trato a ansiedade, a se permitirem estarem comigo ao vivo. Muitas pessoas dizem assim, ai, mas eu nem tô arrumada, né? Não precisa estar arrumada. Quem precisa estar arrumada sou eu, porque senão, né, fica complicado a gente ficar assistindo. Mas você esteja aí, né, na sua casa, na sua cama, no seu sofá, confortavelmente, e precisa de uma orientação, gostaria de saber mais, gostaria de ter essa consultoria com uma pessoa que é especialista em tratamentos de ansiedade, fique à vontade, tá? Então, eu convido você a realmente estar aqui participando com a gente ao vivo. Deixa eu ver mais pessoas que entraram. A Inês já tá aí dando boa noite para todo mundo. A Kate entrou. A Kate é uma querida, uma psicóloga aqui de Indaiatuba, que nós vamos fazer uma live com ela também. A gente já vai estar
dentro em breve, notificando vocês de quando que a gente vai fazer uma live. É uma neuropsicóloga. Vocês sabem o que é isso? É bem legal. Boa noite, Débora. Débora, psicóloga também. Outra psicóloga aqui, que coisa boa. Santos Freitas, eu não sei qual que é o seu nome principal. Ana, Glaucilene, Andréa, ótimo. Eliana, Santana Jaú, que é a Valéria, essa eu já sei o nome. Muito bem, gente. Então vamos lá. Como que eu trato a ansiedade? A ansiedade é algo tratável? Sim, é algo tratável. E nós, enquanto especialistas em tratamentos de ansiedade, a gente diz assim: existem 3 graus de ansiedade, basicamente. Um grau de ansiedade que é leve, um grau de ansiedade que é média e um grau de ansiedade que é moderada. Isso dentro do que a gente chama de ansiedade patológica, quando já existe um sofrimento e realmente a pessoa fica mal. Tem uma outra ansiedade que não é uma ansiedade patológica, que é uma ansiedade natural, normal, comum. Por isso que nós dizemos que o nosso tratamento, o programa Chega de Ansiedade, ele vai eliminar 90% do sofrimento com ansiedade. O que são os 10%? Os 10% são são aquela quantidade daquilo que é considerado natural e normal. Você, quando está diante de alguma coisa nova, de algum desafio, e vai sentir frio na barriga, e vai sentir o coração, né, acelerar, palpitar, e vai sentir as mãos suando, isso é natural. É que eu sempre brinco. Toda vez que a gente se senta aqui na frente de vocês e vai fazer uma live, eu fico realmente ansiosa. Em que grau? Num grau que é normal, comum, e dentro desse normal comum, um grau leve. Por quê? Porque, sei lá, já fiz mais de 100 lives. Então, a gente está acostumado, inclusive, a lidar com alguns imprevistos e imprevisíveis, porque a gente vai criando familiaridade. Tudo aquilo que para o nosso cérebro é familiar, ele se sente seguro. Mesmo que seja um familiar desafiador. Você quer ver uma coisa bem complicada para nós? E a gente, como também eu sou psicóloga, a Inês é terapeuta, a gente também trabalha, por exemplo, esportistas, pessoas que competem, os atletas. A gente treina os atletas a ficarem confortáveis naquela hora que vai começar o jogo, naquela hora que vai ser dada a largada, naquela hora que eu preciso correr, preciso nadar, preciso atirar, preciso, né, lutar de esgrima, não importa. A gente torna confortável aquele minuto que é aquela, né, o inicial e que é fundamental para o desempenho. Então a gente treina a tornar confortável, familiar e a pessoa se sentir segura uma situação altamente ansiogênica, que é o início de alguma coisa que vale pontos, que vale prêmio, que é tudo ou nada, né? Então, a gente consegue realmente tornando comum uma coisa que para algumas pessoas não são. Então, eu fico ansiosa quando eu tô aqui? Fico. Quero que dê tudo certo? Sim, quero. É algo que é patológico? Não. E dentro do normal é leve. Mas, independente do grau da ansiedade, se é leve, essa ansiedade que não é mais natural, ansiedade que é um sofrimento, uma patologia. Se ela é leve, se ela é média, ou se ela moderada, né, ou grave, sim, a gente recomenda que, independente desse grau da patologia, isso seja tratado. E eu digo assim, quanto mais leve, é como se fosse menor o buraco. Quanto mais grave, maior o buraco. Se eu tô com um buraco pequeno, eu preciso de pouca terra para tampar. Se eu tô com um buraco grande, eu preciso de muita terra para tampar. E assim funciona em termos da gente imaginar a questão da ansiedade. Se é algo leve, eu preciso de poucos recursos ou eu preciso colocar menos recursos
dentro daquele buraco. Se é um buracão, eu preciso realmente me dedicar mais e colocar mais coisas ali dentro para dar conta de tampá-lo num curto espaço de tempo, não é? Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente coloca essa terra para tampar esse buraco, né? E que de forma que seja eficiente. Por que que eu e a Inês, né, nos especializamos, por exemplo? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, seja com relação a sintoma, medicação, algo que esteja acontecendo, fiquem à vontade para estar perguntando, tá? Deixa eu tô vendo os comentários aqui. A Ana tá dizendo que ela não vai conseguir fazer o curso por questões financeiras, né? O legal, Ana, é que você já conhece que você tem uma opção, né? Então, mesmo que você realmente não esteja conseguindo ou querendo investir na sua saúde, é interessante a gente saber que a gente tem uma ferramenta. E já é interessante saber também o quanto é que aquela ferramenta funciona, cabe para nós, né? O quanto que de fato ela é benéfica para a gente dentro daquilo que você é, dentro do jeito que você funciona, e você vai poder saber isso se você, né, olhar aí o nosso programa Chega de Ansiedade. Então, beleza, obrigada pelo feedback, tá, Ana? Então, vamos lá. Por que que eu e a Inês, né, somos especialistas em tratamentos para ansiedade? Todo mundo que é terapeuta como a Inês, ou todo mundo que é psicólogo como eu, é especialista em tratamentos para ansiedade? Não. O que que a gente se torna, como é que a gente se torna especialista? Em fazendo vários cursos. Cursos que trabalham com traumas, com resolução de traumas, com trabalhos de bloqueios mentais. É assim que a gente se torna especialista. Eu também sou especialista na área da sexualidade. Eu sou terapeuta sexual. A Inês, por exemplo, também é especialista em acompanhamento de luto, tá? Então, assim, a gente vê a questão sexual dentro de uma formação em psicologia? Vê. A gente vê a questão da ansiedade, da depressão? Vemos. A gente vê a questão de luto, a questão de outros transtornos mentais? Sim. Mas quando a gente se torna especialista, a gente tem mais técnicas, mais ferramentas e coisas mais modernas para lidar com isso. Então, a gente acabou se embrenhando em toda essa questão da ansiedade, nos tornando especialistas, por quê? Porque nós começamos a sentir dentro do consultório dificuldades para lidar com isso e realmente o que a gente fazia antes? A gente tratava a ansiedade, mas não conseguia um resultado que é realmente a pessoa vencer a ansiedade. Antes de sermos especialistas, o que a gente fazia era tratar a ansiedade ensinando técnicas de controle. Então, aqui a gente já tem uma primeira grande diferenciação quando a gente diz como é que eu trato a ansiedade. Você pode tratar realmente a base da ansiedade ou você pode tratar os sintomas ansiosos, que são vários, inúmeros, e é o que leva a gente a realmente não aguentar mais. Os sintomas é o que leva a gente a ir para um hospital para buscar ajuda e dizer, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô morrendo. E a pessoa vai te dizer, não, você não está. Você está tendo, não é um mal súbito, né? Que é o tipo um infarto. Não, isso simplesmente é um transtorno ansioso e te encaminha muito possivelmente para um psiquiatra. E o psiquiatra vai te encaminhar para um terapeuta ou para um psicólogo. Normalmente é esse trâmite, é esse percurso que se faz. Então, ou a gente trata a raiz, e é isso que um especialista em tratamentos para ansiedade faz, ou trata o quê? Os sintomas. E quando a gente está falando de sintomas, sejam eles emocionais, como preocupação excessiva, pensamento negativo, veja aí qual desses você tem, tá? Preocupação excessiva, pensamentos negativos, medos irracionais, aquela coisa maluca, né? Medo de umas coisas assim que você fala, putz, tô com medo disso, a probabilidade é zero, né? Ou é mínima. São medos irracionais. Catastrofismo, que é assim,
Qual é o pior cenário disso? Ah, é esse. Então, é isso que eu acabo imaginando sem querer imaginar, tá? Algumas compulsões, né? Comer demais, roer unha, ficar se chacoalhando o tempo todo, né? E a questão da insônia. Quais são os sintomas físicos que a gente pode ter num quadro de ansiedade? O principal deles, aperto no peito, aquela sensação que parece que o peito vai lá dentro. Taquicardia, que é aceleração no coração. Respiração rápida, curta, ofegante, parece que o ar não entra. Tremedeira. Dor de barriga, dor de cabeça, tensão muscular, dor muscular. Esses são os básicos. Então, você vai buscar um tratamento que trate isso, que era o que eu e a Inês fazíamos lá, muitos anos lá atrás, ou você vai tratar aquilo que é a raiz. Quando você trata a raiz, o que você faz? Você elimina os sintomas. Quando você trata os sintomas, o que você faz? Você diminui a intensidade deles, a duração deles, ou mesmo a frequência, tá? Então, o que a gente vê acontecendo das pessoas que dizem assim, eu tô fazendo tudo o que eu posso e ainda assim eu não melhoro? A gente tem muito claro, eu e a Inês, o seguinte, a pessoa não tá tratando realmente a ansiedade, ela tá tratando a consequência da ansiedade, que são sintomas. E aí, sintomas, o que a gente faz? A gente controla, a gente combate, a gente gerencia, a gente domina, mas a gente não vence, tá? Quando a gente, de fato, trabalha tudo que a gente pode, a raiz da ansiedade, fatalmente isso repercute nos sintomas, a gente realmente está vencendo, está eliminando, está dando a solução definitiva ou está naquilo que a gente diz que é cura, entre aspas. E por que o entre aspas? A gente sempre gosta de dizer, deixar muito claro isso para você, porque cura é um termo que nós da saúde não podemos utilizar. Cura é um termo do curandeirismo, que tem aspectos religiosos. E como a saúde mental não tem um aspecto religioso, ele não está vinculado a nenhuma religião, nenhuma base, nenhuma crença religiosa, então a gente não diz curar, a gente diz a remissão de sintomas, a resposta fisiológica positiva, ou a gente gosta de dizer, porque também é bem claro para todo mundo, a solução definitiva. Até aqui tudo legal? Vamos então cumprimentar Helenilda, Dani, Monize, Mara, Sabrina, Nicélia, boa noite, gente, Leide, Paula, Carla, boa noite para todos vocês. Então, enquanto eu vou fazendo essas explanações, para quem chegou agora ou quem já chegou há algum tempinho, não pegou o começo da live, essa live é uma live interativa, então você pode participar pelos comentários, dando aí a sua pergunta, ou através da gente conversar ao vivo mesmo, tá? Que é muito bacana também. A Dani está dizendo assim, eu estava há 4 anos sem ter tido crises e testei positivo para a Covid, tive remissão. Estava há 2 anos sem tomar Rivotril, tive que tomar ontem. É legal o que você está falando, Dani, porque o que a gente aprendeu, por exemplo, na semana passada, que foi a nossa primeira semana chega de ansiedade, tá? Que existem o que a gente chama de gatilhos. São disparadores da ansiedade. E quando a gente às vezes não trata de verdade a ansiedade lá na raiz, e a gente fala que a ansiedade na raiz é uma programação mental negativa, quando a gente tem qualquer situação que é um gatilho, e também eu não vou entrar nisso porque tem vários vídeos dentro do nosso canal explicando sobre isso, gatilhos internos, gatilhos externos, gatilhos fisiológicos, a situação do Covid por si, mesmo que você não tenha testado positivo, por exemplo, ela já é uma situação que é um gatilho externo de ansiedade. Se você acrescenta esse gatilho, que é estar com o vírus, você potencializa esse gatilho, que é um disparador.
A sua ansiedade está ali, adormecida. Você está com uma programação mental que não foi cutucada para ela aparecer. Mas a hora que vem um gatilho, a hora que vem um disparador, ela volta, ela vem. E aí você começa a sentir coisas que você fala, ih, eu já conheço isso. Isso é ansiedade. E aí a gente realmente tem que novamente buscar o controle, buscar curar os sintomas. Mas não cura, você controla, né? E esse controle é feito na maioria das vezes, pela maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, é um controle através de remédios, de medicação controlada, que são os ansiolíticos e os antidepressivos. Quando você diz que você realmente, como se diz, teve que tomar o Rivotril, você apelou, entre aspas, para um controle medicamentoso. Aí você vai me perguntar assim, como que eu posso controlar isso? Que é o que você acabou de perguntar aqui, né? Bom, você pode controlar com várias técnicas. A partir do começo de julho, agora, já no dia 2 de julho, já vai começar a sair uma série de vídeos de 15 técnicas exclusivas que nós damos, que são técnicas de controle da ansiedade, tá? Das mais variadas possíveis, para você controlar várias coisas, vários tipos dos sintomas ansiosos. Então, como que eu controlo isso? Qual que é a técnica que a gente sempre fala e que é a técnica, assim, que é a mais poderosa de todas? A técnica da respiração abdominal com exalação prolongada, que é a técnica que a gente fala que é a técnica dos 5 passos, tá? Essa técnica, ela tem um poder, que é o poder do clonazepam, que é o poder do alprazolam, que é o poder do Rivotril, do frontal. É uma técnica que é realmente fundamental para quem sofre de ansiedade, independente do grau, que conheça. Esse primeiro vídeo que vai sair no dia 2, por exemplo, de junho agora, e todos os vídeos saem em todos os nossos canais, a gente publica ao mesmo tempo no YouTube, no Instagram, no Facebook, no nosso site, então você vai ficar sabendo, e até no LinkedIn, então você vai ficar sabendo qual que é, independente da rede, tá? Você vai ter acesso a esse vídeo. Esse primeiro vídeo, essa primeira técnica, a gente selecionou, que é a técnica da respiração dos 5 passos, tá? Esse nome fomos nós que demos, porque esses 5 passos foi uma fórmula que eu e Inês criamos para quê? Para a pessoa ficar no momento presente e ficar com a mente presente. Porque a gente sabe que quando a gente começa um sintoma ansioso, começa aquele coração bater, ou começa aquela sensação ruim da angústia, a gente já fica prestando atenção naquilo, e a gente já acha que aquilo está aumentando, que aquilo está crescendo, que aquilo está crescendo, e muitas vezes ficar observando sintomas acabarem tomando mais vulto, faz com que a gente entre numa crise. Deixa eu ver só o que a Dani está colocando aqui, porque depois essa live fica gravada e vai subir também no nosso canal do YouTube. Só que lá a gente não tem acesso aos comentários, então vocês vão me ouvir lendo os comentários para quê? Para depois, quando a pessoa assistir isso no gravado, ela saber exatamente qual foi o comentário que eu tô me referindo, tá? Então, a Dani diz assim que toma desde 15 anos esse Talopram, que é um antidepressivo. Quando o meu médico tenta desmamar, volto a ter crises. É isso mesmo, porque você só está controlando. E isso é legal a gente entender, Dani, pelo seguinte, porque a gente diz assim, nossa, não vou tomar, eu já sei, por exemplo, que a minha vizinha toma esses remédios controlados, eu não vou fazer tratamento para ansiedade, porque depois eu vou tomar esses remédios e vou ficar viciada, olha lá, ela não consegue largar. Igual a Dani, olha lá, 15 anos tomando a mesma medicação, um antidepressivo, e como é que ela não consegue largar? É porque o remédio vicia. Não é porque o remédio vicia. É porque você fica dependente daquele tipo de controle que é um controle químico. Ah, Sandra, mas existem outros tipos de controle? Sim, existem controles que são técnicas que são naturais, que você não faz uso de medicação.
Por exemplo, uma das técnicas que não tem a ver com a questão psicológica, né? Não é uma técnica mental, são as atividades físicas, os exercícios físicos. Os exercícios físicos liberam na nossa corrente sanguínea a mesma química que é liberada por esses medicamentos que a gente toma para o controle da ansiedade. Um ansiolítico ou um antidepressivo. Então, quando eu faço uma atividade física realmente chamada exercício físico, atividade física pode ser, por exemplo, lavar um chão. Agora, exercício físico, não. É algo que eu faço realmente, tipo uma caminhada, uma corrida, polichinelo, uma série de 15 minutos lá do YouTube. É um exercício físico. Esse exercício físico, ele tem o potencial, dependendo da intensidade e da duração, de realmente derramar na sua corrente sanguínea esses poderosos hormônios que vão dar muito da sensação de bem-estar e de relaxamento que você tem quando você faz uso de antidepressivo e ansiolítico. Então, para quem sofre de ansiedade, especialmente na época que nós estamos hoje, é fundamental que você tenha uma rotina de exercício físico. E não é uma rotina de uma vez por semana, e nem de 2 vezes por semana. Isso é pouco se você sofre de ansiedade. Para você realmente que sofre de ansiedade, a gente diria assim, 5 vezes por semana, né? De segunda a sexta. E aí, meia hora por dia, pelo menos. 20 minutos por dia, tá? Série de realmente exercícios que vão promover todo esse bem-estar aí dentro de você. Então, essa é uma técnica de controle que você consegue realmente tá liberando na sua corrente sanguínea isso. Então, não é fazer um desmame, se você não trata a sua ansiedade na raiz, você não consegue fazer um desmame de medicamento sem outras técnicas paralelo. Sem você fazer uma atividade física, sem você cuidar da sua alimentação, sem você fazer essa técnica dos 5 passos da respiração. Não se iluda. Por quê? Porque você não tratou a raiz da sua ansiedade. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que realmente trabalhar técnicas de controle. Uma das técnicas de controle é a medicação? Sim. Ela funciona? Sim. Mas o que acontece? Se você não tem o amparo de outras técnicas, você fica preso naquilo. Então, você fica anos e anos e anos tomando medicação. Por quê? Porque você não sabe controlar de outro jeito. Agora, se você trata a raiz da ansiedade, aí você fica livre da causa, portanto, você não precisa ficar usando técnicas de controle. Mas, o que a gente sabe, né? Que nós estamos num momento único da nossa humanidade. Então, essa respiração, para vocês terem uma ideia, eu e a Inês estamos usando. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa estar mentalmente saudável. Então, a gente evita que realmente a gente vai sobrecarregando o sistema, né? Enchendo o nosso copinho d'água e ele se derrame. Então, a gente consegue manter um nível de saúde muito boa, mesmo quando externamente a gente está mergulhado num caos. Em pessoas muito desesperadas, em pessoas perdidas, em pessoas sem saber o que fazer e imersas no negativismo, porque tudo que você vê não são coisas boas, né? Então, hoje, ter um diagnóstico de Covid é uma das notícias mais estressantes que tem. Desculpa, né? Do positivo para o coronavírus. E aí, se eu realmente desenvolvo o Covid, porque a pessoa pode ser positiva, mas não ter um Covid grave. O Covid também tem vários graus. Você pode ter um grau leve, um grau moderado e um grau grave, assim como a ansiedade, né? E aí, cada grau vai demandar um tipo de cuidado e um tratamento, né? O que vai para o hospital, que são os casos mais graves. Os outros, não necessariamente. Mas, quando a gente já está sofrendo de ansiedade, a gente tem um positivo para o coronavírus, quer dizer, eu tenho o vírus em mim, o que a gente pensa? Putz, tô lá internada, sem ver ninguém, né? A gente pensa negativo. Então, para a gente conseguir se equilibrar, independente, quando a gente está vivendo uma situação de crise, é importante sim usar essa respiração.
Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Só tô vendo. O que a Dani tá falando assim. Eu não tive sintomas, né? Foi só saber para disparar o gatilho, que ela falou que ontem começou porque eu pegou o resultado e achou que estava tendo falta de ar. Sim. E aí vira uma coisa bem complicada, né? Porque um dos sintomas do Covid é falta de ar, mas essa falta de ar às vezes nem é do Covid, é do processo realmente da ansiedade, porque é um dos sintomas mais clássicos e mais básicos que a gente tem, aceleração do coração e do ritmo respiratório. Então a Dani já fala que faz exercício todos os dias desde nova. Ótimo, Dani. Ótimo. Ela fala que isso é o melhor remédio, né? Muito bom, continua assim. A Valéria tá dizendo assim: tomou 4 fluoxetina e não fez nada, e ela achou que isso ia levá-la a dormir por um mês. O que faz a gente dormir não são os antidepressivos, tá, Valéria? Na verdade, o que faz a gente dormir são os ansiolíticos, é o Rivotril, nossa, esqueci, o diazepam, o Frontal. A Dani tá dizendo assim: quero tratar a raiz e de controle da ansiedade, né? Então, Dani, o que eu te falo é assim, ó, a gente tá aberta com as inscrições para o programa Chega de Ansiedade. Não diria que você deve fazer o programa, mas o que você deve fazer é conhecer isso. Se você não participou da semana passada a gente teve as inscrições para participar da primeira semana Chega de Ansiedade, que a gente trabalhou tudo isso, né? Como eu dizia no começo. Então agora você tem a oportunidade de ir lá na nossa página, que o link tá aí. Depois eu vou pedir para a Inês colocar aí para vocês, se bem que ele não faz a ponte direta para essa página, mas pelo menos vocês sabem qual que é o link que vocês vão buscar lá na nossa bio. E aí você, olha, veja se te interessa. E se você tiver mais qualquer outra dúvida, manda um direct para nós que a gente vai te ajudar, né? Até porque às vezes você fala assim, bom, mas eu vi isso, fecha, mas isso não fecha. Como é que será que ficaria? Então, fique à vontade para você tá vendo. Isso mesmo, Dani. Vai lá no link e aí fica mais fácil para você, né? Mas o que eu sempre digo é assim, ó. É difícil a gente falar como é uma experiência. A gente pode até descrever, olha, acontece assim, é assado. Por isso até que a gente traz muitas histórias de pessoas que realmente fizeram uso do programa Chega de Ansiedade e venceram a ansiedade. Por quê? Porque falar de uma coisa, né? Você pode falar do gosto, por exemplo, de um creme de milho. Como que é o gosto do creme de milho? Mas é só quando você realmente experimenta o creme do milho dentro daquilo que você conhece de sabores, dentro daquilo que você gosta, da sua degustação, é que você realmente vai saber o que é creme do milho. Então a gente tenta nessa página que vocês vão entrar daqui a pouco, especialmente você, Dani, passar o que seria participar do programa, como que seria o dia a dia disso, desses 21 dias, o que você trabalha, tal. Mas realmente é só quando a gente tá lá dentro que a gente sabe como é que é. E o bacana é isso, né? A gente tá fazendo uma super loucura ou o maior gesto de acreditar no nosso trabalho, que é o risco zero, que são 30 dias de garantia total. O programa, como a gente falou, nosso tratamento online, ele dura 3 semanas, 21 dias, e a gente dá uma garantia total de 30 dias. Então é o que a gente fala, muitas pessoas nos chamam de louca. Não, vocês são maluca. Outros dizem assim, vocês realmente acreditam no poder do tratamento online de vocês? Sim,
Nós acreditamos realmente no poder do nosso tratamento online. E se você assiste o vídeo que está ali no nosso link, você vai entender a história que nós temos, né? A minha história e da Inês enquanto amigas e a nossa história na criação, na construção desse programa Chega de Ansiedade, tá? Então, é muito bacana, é realmente algo que a gente se dedica e que trabalha muito profundamente e que é diferente, por exemplo, né? Muitas pessoas dizem assim, tá, entendi então. Então, ou a gente controla a ansiedade ou a gente trata a raiz da ansiedade e aí acaba sabendo controlar. Isso mesmo. Tá, mas eu vou fazer só 21 dias e depois eu vou ficar assim ao léu, né? Perdida, tá, 21 dias, 3 semanas e aí o que? Eu fico abandonada? Não, ainda a gente te dá um desenvolvimento interno de como que você vai se cuidar, porque não importa você só vencer, você tem que manter aquele prêmio para você, você tem que se manter no pódio. Então, como é que eu me mantenho bem durante todo esse tempo? Então, a gente tem até um guia, um passo a passo do dia a dia, tá? Por quê? Porque a gente quer realmente te capacitar a viver novamente, porque se tem uma coisa que é preciosa e que é comum para todos nós, são as 24 horas do nosso dia, é o nosso tempo de vida. A gente tem, e se não aproveitar, ele vai passar do mesmo jeito, né? Então, é pra gente realmente poder aproveitar. Ok? Dani, eu quero te ensinar, se você se interessar, a técnica da respiração dos 5 passos, né? Essa aqui é uma técnica base de controle da ansiedade, que inclusive vai te ajudar a diminuir talvez a quantidade que você tenha que consumir do Rivotril, do ansiolítico, vai te ajudar a dormir melhor, vai te ajudar a se manter mais lúcida, mais presente. Então, é uma técnica fantástica, extremamente simples e fácil. E por ser muito simples e fácil, muitas pessoas olham e dizem assim, não é possível que isso, né, essa técnicazinha vai controlar esse fantasma, esse inimigo gigante que é a ansiedade, que me leva até o pronto-socorro. É possível sim, né? Mas é o que a gente sempre fala, você precisa fazer corretamente, você precisa realmente praticar isso, para quê? Para quando vier uma crise um pouquinho mais forte, você realmente saber que tipo de técnica você vai fazer. Porque às vezes no desespero, se a gente não sabe realmente como essa técnica, a gente faz coisa errada, fez coisa errada não vai ter resultado, tá? Então assim, não é que a técnica seja... nossa, maravilhosa. A gente tem que sempre saber que uma técnica depende da pessoa que está aplicando ela. Então, a técnica por si só é fantástica, mas como que é a aplicação da técnica pela Dani, pela Paula, pela Tânia, pela Carol? Se a Tânia sabe mais da técnica do que a Carol, adivinha quem vai ter mais resultado, tá? Então, por isso que a gente diz, realmente... Aprenda a técnica e pratique. Pratique quando? Pelo menos 2 vezes por dia. Você deitada lá de manhã cedo antes de levantar da cama e a hora que você deita na cama antes de dormir, tá? Então, vamos lá. Dani, você coloque aí nos comentários para mim se você já ouviu o seguinte termo. Você tá ansiosa? Respira fundo. Respira fundo que você vai melhorar. Só me diz aí depois, enquanto eu vou falando, se você já escutou isso e se você já praticou isso, tá? Por quê? Porque eu e a Inês, né, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, a gente ouve e lê cada absurdo e um dos absurdos é isso: respira fundo. Primeira coisa que eu digo para você é: não respira fundo, não respira fundo. Especialmente porque quando dizem respira fundo, você sabe o que a gente faz? A gente respira, que é o inspirar longo. E realmente a técnica que acalma a gente não é isso, é o contrário disso. É o que eu falei, é respiração abdominal, barriga,
com exalação, expiração prolongada. Então, respira fundo não funciona. Ele é, inclusive, quando a gente está pegando energia, a gente está adrenalizando o nosso sangue. E a adrenalina é o hormônio responsável pela aceleração no coração, pela respiração mais rápida, pela energia que fica no músculo, que fica depois com tensão, pelo aumento da pressão arterial. Então, toda vez que a gente está ansioso, ansiosa, e a gente respira fundo, a gente piora, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, não fazer isso. Esquece. Como que a gente faz? Os 5 passos. Primeiro passo é lembrar-se da respiração. Porque a gente, às vezes, já está tão acostumada a tomar um Rivotril, a ligar para fulano de tal, a fazer qualquer outra coisa, esquece de que tem a respiração que tá ali na nossa mão, né? Modo de dizer, e que realmente é melhor do que qualquer outra coisa. Então, lembra de respirar. Segunda coisa é mão na barriga, aqui ó, embaixo, bem na região abdominal, tá? Embaixo da costela você põe a mão aqui. Por quê? Quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. Quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. É a respiração do bebezinho. O bebê, ele respira pela barriga. A gente aprende a respirar por aqui, pelo peito. E normalmente, quanto mais ansioso a gente tá, mais o peito faz assim. E a barriga fica parada. Então, a respiração que vai te levar a relaxar é aqui, ó. Respiração abdominal. Mão na barriga para você sentir sua barriga crescendo, sua barriga encolhendo, sua barriga crescendo, sua barriga encolhendo. Terceiro passo dessa respiração. O ar vai entrar num tempo e ele vai sair no dobro do tempo. Por quê? Porque o grande segredo dessa respiração é quando você prolonga a saída de ar. Porque aí os gases, oxigênio e gás carbônico, eles ficam compensados dentro de você. E você começa a acionar pela exalação a química, que é a química natural que você vai liberar, que é uma química calmante, tá? Isso, pode fazer hoje já, Dani, pode fazer sim. Então, lembrando, primeiro passo, lembrar. Segundo passo, pôr a mão na barriga, quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. Terceiro passo, fazer a respiração 1, 2. Entrou num tempo, liberou o ar no dobro do tempo. Quarto passo, você vai contar mentalmente o tempo que o ar entrou e vai contar mentalmente o tempo que o ar saiu. Por que eu conto, Sandra? Por 2 motivos. Primeiro, para sua mente ficar focada nisso, na sua respiração, que é ficar focada no momento presente. Segundo ponto é para você garantir na contagem que você realmente vai exalar o ar no dobro do tempo que entrou, tá? Então, quarto passo eu conto. 1, 2, o ar entrou, solto 1, 2, 3, 4. O ar pode entrar pelo nariz e pode sair pela sua boca, tá? Ah, mas pode sair pelo nariz também? Pode, mas normalmente quando a gente tá muito ansioso é mais fácil que saia pela boca. E aí eu vou sentindo o ar saindo e vou tendo a sensação de que tô respirando, tô bem. Assim. O ar entrou em 3, sai em 6. Entrou em 4, sai em 8. E assim é o terceiro passo, né? Que ela entra num tempo e sai no dobro do tempo. Quinto passo, você vai repetir isso, especialmente se você estiver numa crise de ansiedade, por 10 minutos, que é o tempo suficiente do sistema nervoso começar a atuar e realmente essa química calmante, essa química ansiolítica que é produzida naturalmente por você através da sua respiração, fique equiparada, igual e comece a ficar maior que aquela química do estresse, tá? Então, você faz por 10 minutos. Quando você for treinar isso,
logo ao acordar, ainda deitada, com as pernas dobradas, ou antes de dormir, também deitada, com as pernas dobradas, você treina por pelo menos 5 minutinhos. Não precisa ser os 10. Pode ser? Claro que pode, né? Uma respiração extremamente benéfica. Ah, mas quanto que eu preciso? Pelo menos 5 minutos, tá? E aí você vai ter essa respiração muito bem guardada. Você já vai saber isso, já vai ser automático quando você precisar e entrar na crise. Você me disse que entendeu? Beleza? Tem alguma dúvida a partir disso? Até para você que vai assistir essa live no gravado, se tiver qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários, que aí a gente responde depois, tá? Nos seus comentários, a dúvida que você tiver. Isso, no dia a dia, 5 minutos, isso mesmo, pelo menos 2 vezes por dia, ao você acordar e antes de dormir. Por quê? Porque é a hora que você já tá deitada. E quando você faz essa respiração deitada, é mais fácil você perceber esse movimento abdominal, tá? Então, aí fica muito mais tranquilo de você realmente saber se você tá fazendo certo. Quais as chances de você fazer errado? Você não respirar pela barriga, a respiração ela é abdominal, então ela tem que ser pela barriga. A outra coisa chance de você fazer errado é esquecer que você tem que exalar o ar no dobro do tempo. O ar tem que sair no dobro do tempo. Então, se também não sair no dobro do tempo, não vai conseguir ter o efeito, que é esse efeito ansiolítico. Essa respiração, Dani e todas as pessoas que estão nos ouvindo, ela funciona melhor do que um ansiolítico, porque em 10 minutos você já está compensado. Você deixa de a crise ir aumentando, você realmente consegue ter o prazer, né? A sensação do eu consigo, porque você vai fazer isso com a sua habilidade de algo que já é natural seu, que é a sua respiração, e você tem essa técnica a qualquer momento contigo. Inclusive, você pode ensinar para uma criança, você pode ensinar para um idoso, você pode ensinar para qualquer pessoa que esteja descompensada. Se você quer, por exemplo, se preparar para algo que você vai enfrentar, faça a respiração, porque ela te traz para o centro. E no centro é onde você tem poder. No centro é onde realmente você está conectado com aquilo que você precisa, com todos os seus recursos, ok? Então, muito bom. Que bom que foi útil para você. Faça uso e eu te peço uma gentileza. Depois nos dê o seu feedback de como foi fazer ela, de realmente se funcionou como a gente está dizendo que funciona, tá? A gente sempre gosta de saber se aquilo que realmente a gente está passando para vocês, vocês fazem uso, vão lá para a prática, né? A história do creme de milho, uma coisa é dizer da respiração, outra coisa é você tá lá, né? Naquela loucura da sua mente, na crise de ansiedade, pensando um monte de coisa, e aí você respira e fica bem. E aí a gente gosta de saber, realmente, ó, usei, funcionou, foi ótimo, não deu certo isso, tive que, sei lá, fazer tal coisa. Então, a gente gosta sempre do feedback, tá? E o feedback você pode nos dar por todos os canais que a gente tem, né? Facebook, Instagram, YouTube, no site, nosso e-mail, tá tudo lá no link que você vai achar lá, o programa Chega de Ansiedade, estão todos os nossos links lá, inclusive, também, tá bom? Vocês que estão chegando agora, muito boa noite, já são 22 horas e 2 minutos, a live aqui no Instagram, ela só dura realmente 60 minutos, então a gente está nos minutinhos finais do nossa live de hoje, 26 de maio de 2020. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação, que bom que você pôde estar aqui com a gente nesse momento, Dani. Agradeça, agradeça e agradeça. Eu sempre gosto de dizer assim, as coisas não acontecem na nossa vida ao acaso. A gente não cai de paraquedas, entre aspas, na vida das pessoas ao acaso, assim como as pessoas não caem na nossa vida ao acaso. Então, existe tudo um grande mistério por trás e a gente só pode realmente honrar, reverenciar tudo isso agradecendo. E fazendo o uso, indo para a nossa prática, testando e realmente comprovando para nós mesmos que realmente dá certo e que você é capaz e que realmente vencer a ansiedade é algo, sim,
que só você não sabia que podia porque você não conhecia a estratégia certa. Que quando a gente conhece a estratégia certa, a gente tem um resultado, e um bom resultado ótimo. Que bom! Que Deus dê tudo em dobro para todos nós. Muito obrigada. Bom, então a gente encerra. Se você tiver outra dúvida, não tem problema. Não fique chateado que encerrando a live você vai ter que segurar isso dentro de você. Busque todas as nossas redes e a gente está sempre aí disponível. Na sexta-feira, né, a gente tem 2 lives ao vivo todas as semanas e todos os dias nós temos vídeos novos nos nossos canais. Então, na sexta-feira é dia de live. Essa live de sexta-feira acontece às 17h04, às 5h da tarde, 4 minutos, e ela é realmente transmitida pelo nosso canal do Facebook e pelo nosso canal do Instagram. E depois fica também gravada lá no nosso canal do YouTube. A gente sempre gosta quando tem participação ao vivo, porque a gente consegue realmente ter esse manejo. Ficar sozinho olhando para uma câmera, né, para um celular, e não tendo a troca, não é da gente, né? Nós somos seres de natureza relacional. Então, a sua presença ao vivo é muito querida por nós e muito esperada também. Mas é lógico, você pode assistir no gravado, no melhor horário para você. O importante é que você acompanhe, que você realmente se sinta melhorando no seu processo da ansiedade, tá bom? Então, muito bem. Eu esqueci, Inês, qual que é o tema da live de sexta-feira. Deixa eu até ver se eu consigo aqui rapidamente saber qual que é o tema. Me fugiu da mente. Se você estiver me ouvindo, Inês, e estiver fácil aí para você, a gente coloca, se não, na quinta-feira, vocês já vão ter aí em todos os nossos canais também o convite para a live com o tema, tudo certinho, o horário, para ninguém esquecer, né? Especialmente se a pessoa realmente quer estar ao vivo com nós, com a gente, como eu falei, às 17h04. A live vai ser no dia 28, não, no dia 29. O tema da live de sexta-feira, o nosso Chega de Dúvidas, se chama Como Conseguir Dormir com Tanta Preocupação. Olha que legal, né? A questão do sono é algo também que pega a gente quando a gente sofre de ansiedade, né? Então, o tema da live do nosso Chega de Dúvidas, na sexta-feira agora, é como conseguir dormir com tanta preocupação. Espero vocês lá, um grande beijo, ótima noite, e a gente fecha, eu aqui ao vivo com você, e a Inês nos comentários, com o nosso lema, que pode ser o seu, porque realmente funciona. O nosso lema é: foca no que funciona. Beijo para você. Até mais. Tchau, tchau.